Olá, bem-vindo ao nosso canal Andando nas Escrituras, juntamente com o Centro de Estudos Teológicos EMET. Pois bem, vamos dar continuidade ao nosso minicurso, um convite ao estudo da teologia. Você que está aqui nos acompanhando, hoje é o nosso terceiro encontro. E o nosso segundo ponto, qual vamos tratar. Hoje nós vamos tratar sobre os 4 pilares da teologia. A teologia, ela tem 4 pilares importantíssimos, e desses 4 pilares se deriva todo um estudo acerca da doutrina bíblica. E eu quero aqui com você estar tratando um pouquinho sobre os 4 pilares da teologia. Pois bem, quando nós lemos a Bíblia, estudamos a Bíblia, nós podemos aprender que a primeira coisa a se entender é sobre a criação. A criação é o primeiro pilar. Eu não posso buscar entender acerca de coisas que estão no Apocalipse, que estão em um outro livro da Bíblia, se eu não busco entender inicialmente sobre a criação. Por quê? Porque o conhecimento acerca da criação é um conhecimento que vai nortear todo o restante do conhecimento acerca da teologia, acerca do conhecimento bíblico. É na criação que nós aprendemos acerca do homem, da mulher, né? Quando nós estudamos sobre a criação, nós aprendemos, né, todo o fundamento da fé cristã, da fé bíblica. Pois bem, quando nós lemos a Bíblia, logo no Gênesis, nós podemos aprender que Deus ele cria o homem. Existe a teoria fora da Bíblia chamada evolucionismo, né? A teoria da evolução. É uma teoria que nega a criação. Porém, todo ser humano que diz crer em Deus, ele tem que aceitar a criação. A teoria da criação bíblica. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus criou, diz a Bíblia. Deus criou o que? Deus criou tudo. A Bíblia, ela declara explicitamente: Deus, ele é o autor dos céus, da terra e de tudo o que há. Não há nada no universo, que não seja obra das mãos de Deus. Tudo que há no universo foi Deus quem criou. Deus é o autor. Deus é a causa inicial. Eu fico maravilhado em ver que muitos cientistas, eles tentam explicar o mundo, o universo, porém eles sempre se esbarram na causa inicial. Eles não conseguem passar dali, eles não conseguem passar da causa inicial, porque eles não têm como dar uma causa inicial concreta. Porém, todo aquele que é um cristão, é um servo de Deus, tem a Bíblia como regra de fé, essa pessoa, ela sabe que a causa inicial de tudo é Deus. Não tem como um universo tão perfeito ter sido obra do acaso, ter sido obra de uma explosão, não tem como.
Porém, a criação, ela não envolve só céu, terra, estrelas. Ela envolve também a coroa da criação. A coroa da criação de Deus, que é o homem. O homem é a coroa da criação de Deus. A Bíblia diz: façamos o homem à nossa imagem, nossa semelhança. E além dessa frase tão linda e importante, a Bíblia diz que Deus soprou dentro do homem. Deus soprou dentro do homem o fôlego de vida. Essas duas frases, elas, juntando as duas, nos dão um entendimento muito profundo acerca da importância que o homem tem. O homem, ele foi formado por Deus. Foi formado à semelhança e imagem de Deus. E tem dentro dele, o homem tem dentro de si, o sopro de Deus. A Bíblia revela que Deus colocou dentro do homem, a eternidade. Todo ser humano, e aqui voltando a Adão ele tinha dentro dele o sopro de Deus. Adão tinha dentro dele a marca de Deus. Adão tinha dentro dele a marca divina, a marca da divindade. E isso é muito profundo. Então a criação, ela nos traz toda essa grandiosidade, o homem feito de forma inteligente. Deus deu ao homem inteligência, Deus deu ao homem poder para governar. O homem foi feito de forma inteligente. Então, esse é o primeiro pilar da teologia. É o pilar do qual todo estudo teológico, todo estudo bíblico vai depender desse aqui. Entendermos a criação. Deus criou o homem de uma forma plena, completa, santa, pura. Deus criou o homem para viver eternamente com Ele, com Deus, em paz, em santidade. Deus deu ao homem o poder de governar tudo que Deus criou. Tudo que Deus criou aqui na terra, Deus deu ao homem o poder para governar. Porém, nós temos o segundo pilar da teologia, que é a queda. Deus criou o homem com tudo isso que eu já falei e não falei de forma completa, pois não tem como. Aqui é um aperitivo para você ter o desejo de se aprofundar. Porém, além da criação, existe o segundo pilar bastante importante, que é o pilar da queda. Deus criou, porém o homem caiu. O homem caiu. Deus, ele deu ao homem normas. Deus deu ao homem uma lei a qual o homem deveria seguir. E Deus colocou um efeito. Deus colocou ali algo que iria acontecer no homem se o homem não obedecesse. E como todos nós sabemos, o homem não obedeceu. E ele caiu. O homem, quando ele peca, quando ele desobedece a Deus, ele cai. Ele cai de onde? Ele cai da posição a qual ele tinha sido colocado por Deus. O homem, quando ele peca, ele perde a posição a qual ele tinha. Posição de governo, posição de santidade, posição de alguém que tinha o prazer de todos os dias ter um encontro com Deus, contato com Deus. A queda trouxe para o homem todas essas consequências ruins. O homem agora não era mais segundo a imagem e semelhança de Deus plena, não. O homem ainda continuou tendo resquícios, sim, resquícios da imagem e semelhança de Deus.
porém agora uma imagem e semelhança maculada pelo pecado, maculada pela desobediência. A queda, ela traz não só consequências para o homem, mas para toda a terra. Os animais foram afetados pela queda. Não era para existir animais que comessem outros animais, não. Não era para existir veneno e tantas outras coisas que alguns animais têm, não era para existir. Tudo isso é consequência do pecado. Espinhos em árvores não era para existir, isso também é consequência do pecado. A Bíblia diz que a natureza geme e chora, aguardando o retorno de Cristo. Até a natureza ela foi tocada pelo pecado. Existem estudos que nos mostram que até os desertos existentes hoje, alguns deles, não todos, mas alguns deles, foram causados devido à consequência do pecado. Ou seja, a queda do homem marcou não só o homem, mas toda a terra com a marca do pecado, com as consequências do pecado. Por causa do pecado do homem, por causa da queda do homem, o mal entrou na terra e até hoje está instalado na terra. Porém, além da criação e da queda, existe um outro pilar, o terceiro pilar, que é o pilar da redenção. Deus criou, o homem caiu, porém Deus preparou um caminho de retorno, um caminho qual o homem iria ter novamente o direito de voltar a encontrar-se com Deus, a relacionar-se com Deus. Nesse terceiro pilar, o pilar da redenção, nós podemos aprender um pouco sobre Cristo. Cristo Jesus, ele é o executor da obra redentora. A Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo. Esse homem foi Adão. Porém, no mesmo texto, a Bíblia diz: por um homem entrou o pecado no mundo, e por um homem também entrou a salvação, a redenção, a restauração. E esse homem é Jesus Cristo. Jesus, ele é o segundo Adão. Jesus é aquele que veio para desfazer o que Adão fez. Adão pecou, desobedeceu, caiu. Jesus veio como homem. Jesus veio na mesma situação de Adão, sem pecado, com possibilidade de pecar, porém sem pecado. Jesus foi tentado de todas as formas, assim como Adão também foi. Jesus foi tentado através da concupiscência, da carne, dos olhos e a soberba da vida. E Jesus não pecou. Jesus, ele foi até a cruz, morreu, morte de cruz, foi sepultado, porém ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e está a todo momento intercedendo. E o sangue dele está a todo momento disponível para resgatar todo aquele e toda aquela que está vivendo em queda. E essa queda adquirida por Adão, todo ser humano, ele quando nasce, já nasce caído. E ele precisa da obra de Cristo, da obra redentora de Cristo, para poder estar de pé novamente, diante do Pai, diante de Deus, em paz com Deus.
E para finalizar, existe um quarto pilar, o pilar da glorificação. Na criação, a Bíblia revela que Deus ele cria um jardim no Éden. Aquele jardim era tipo um protótipo do céu. Era o lugar de encontro com Deus. Era o jardim das delícias. Nós podemos enxergar no jardim do Éden uma espécie de céu na terra. E o quarto pilar da glorificação, ele vem nos mostrar isso. O homem entrando em um estado eterno de glória, ao lado de Deus, ao lado de Cristo, desfrutando daquilo que Apocalipse 21, versículo 4 diz, um lugar onde não haverá choro, não haverá pranto, não haverá dor, não haverá morte, pois assim era no jardim do Éden, nada disso existia. Porém o homem foi expulso de lá, passou a sofrer, chorar, ter dor e morrer. Porém na glorificação, o homem voltará a desfrutar de todas essas delícias, maravilhas, ao lado de Deus, ao lado de Jesus o Cristo. E assim eu quero encerrar, convidando você a fazer teologia, a estudar teologia, pois ela vai te aproximar de Deus, ela vai te fazer você crescer como cidadão, como servo, como homem, como pai, como mãe, como filho, enfim, a teologia ela prepara vidas para viver de forma que agrade a Deus, que abençoe o próximo. E esse foi o nosso encontro de hoje. Continue conosco e até a próxima aula. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Em nome de Jesus.